Golpe Pix. O banco é obrigado a devolver o dinheiro? Se você quer saber, fique aqui conosco porque é sobre esse assunto que vamos conversar nesse vídeo. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, graças a Deus. Eu sou Augusto, sou advogado e você está no canal Conversa Legal, o canal em que tratamos de assuntos variados, sempre analisando-os da ótica do direito. Porque lembre-se que quem sabe o seu direito sabe mais. Vamos aqui falar sobre golpes Pix. Sabemos que a criatividade do crime não tem limites. Eles estão sempre se reinventando, inovando e buscando novas formas de praticar os seus delitos relacionados aqui ao golpe Pix. Mas de um modo geral, como se dá esse tipo de golpe? São várias possibilidades, mas eu vou dar aqui alguns exemplos. Ano passado tive um caso no escritório de um cliente que teve a sua conta, a sua linha telefônica clonada, e através da linha duplicada, os bandidos conseguiram ter acesso à conta bancária do meu cliente e ali fizeram operações de transferências via Pix. Nesse caso, nós tivemos que ingressar com uma ação judicial requerendo a devolução dos valores, haja vista que o banco espontaneamente havia se negado a devolver os valores. É possível também outro tipo de situação, onde apenas a conta bancária da pessoa foi hackeada. Simples assim. E a partir dali os bandidos fazem operações de Pix. Pode ter a situação da pessoa que teve o celular roubado ou furtado. E aí depois essa pessoa vem a descobrir que através do aparelho roubado, bandidos acessaram sua conta e fizeram operações via Pix. Pode ter a situação da pessoa que recebeu um link no seu celular, clicou naquele link e a partir dali teve sua conta bancária hackeada. Então são várias as possibilidades, existem muitas outras formas de ocorrência desse tipo de crime. E veja só, se você sofreu esse tipo de situação, o que você tem que fazer de imediato, rapidamente, assim que você descobrir que aconteceu a situação, se possível no mesmo dia em que foi realizado o Pix? Primeira coisa, você deve entrar em contato com o seu banco, sua instituição bancária. Ligue no saque, ligue na ouvidoria, faça sua queixa, peça que o banco faça o bloqueio cautelar daquela operação e peça o ressarcimento do valor. Certo? Ligue, anote o protocolo, anote o dia, a hora, o nome da pessoa que falou com você. Faça também um boletim de ocorrência no site da polícia. Via de regra, os boletins hoje são feitos no site da Polícia Civil. Faça também, se possível, uma notificação no site do Procon da sua cidade. Tudo isso é feito online, no site do Procon. Pelo menos aqui em São Paulo é tudo isso feito online. Se possível, como o seguro morreu de velho, você mande também um e-mail para aquela pessoa responsável pela sua conta bancária, geralmente um gerente. Mande um e-mail em poucas palavras para ele, narrando a situação, pedindo o ressarcimento de valores. Por que e-mail, Augusto? Porque tudo que está escrito é documento. É diferente de eu ir pessoalmente na agência, conversar com o meu gerente ou com algum funcionário do banco. E pessoal, as palavras voam ao vento. Certo? O que foi conversado pessoalmente, você não comprova. Então, o que é importante, faça também por escrito. Certo? E aí, feito tudo isso, você vai aguardar a posição do banco, o retorno. E pode acontecer da resposta do banco ser a seguinte: não podemos restituir seus valores. Não vamos restituir por isso, isso e aquilo. Porque geralmente eles dão alguma justificativa da negativa. Aí surge a questão, o banco me negou restituir os valores espontaneamente. E agora? Posso ingressar em juízo? Posso entrar com uma ação judicial requerendo que o judiciário obrigue o banco a ressarcir meu prejuízo? Tenho êxitos nessa ação? Tenho chances de êxito, de vitória ou vou perder? Se você chegou até aqui, te peço agora a sua inscrição nesse canal. Caso você ainda não seja inscrito, faça agora a sua inscrição. Para você é muito simples de fazer e para nós é algo muito importante.
Deixa aí o like, o joinha, que também ajuda muito o nosso canal. Ative o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo com uma outra pessoa que você sabe que pode estar precisando desse conteúdo. Pois bem, vamos lá. O banco é obrigado a ressarcir o valor? Pergunta número 1. Foi o próprio cliente que efetuou a operação? O Pix. Pergunta número 2. O cliente forneceu a sua senha pessoal para uma outra pessoa movimentar a sua conta? Essas perguntas parecem óbvias, não é mesmo? Mas fazem toda a diferença. Primeiro, se foi o próprio cliente que efetuou aquele Pix e que ele está contestando, veja, uma vez que ele fez a operação por livre e espontânea vontade, não há como imputar a culpa da situação ao banco. Nesse caso, não faz sentido pedir ressarcimento de valores. Ou, se o cliente não fez a operação, mas ele forneceu a sua senha a uma outra pessoa, ele assume o risco de ser feita uma operação de Pix, de transferência de valores. E nesse caso, ele também não pode imputar qualquer responsabilidade ao banco, certo? Afora essas duas situações, eu posso dizer de modo geral que, se não foi o cliente que fez a operação e se ele não forneceu a senha para uma outra pessoa, e mesmo assim a operação aconteceu, então em qualquer outra situação, via de regra geral, o banco deve ser condenado a ressarcir os prejuízos ao cliente. Existe uma resolução do Banco Central de número 147 de 2021 que diz o seguinte, e ela diz respeito ao Pix, certo? Essa resolução diz que o banco deve identificar operações suspeitas. Assim que elas forem feitas, deve bloquear essas operações e confirmar com o cliente se é ele mesmo que está fazendo aquilo. O Banco Central determina isso, pessoal, não sou eu que estou falando. Resolução número 147 de 2021 do Bacen. Augusto, o que é isso? Explica melhor. Vou dar um exemplo. Imagina uma pessoa que só faz Pix de R$50, R$60, R$100 no máximo. É o padrão habitual, você verifica o extrato bancário dela do último ano, ela só faz Pix de valores baixos. De repente ela faz um Pix de R$5.000. Esse Pix de R$5.000 é diferente do padrão habitual dela. É uma transação suspeita, anormal, fora do perfil, diferente do perfil. Nesse caso, o sistema do banco deve identificar essa operação, bloquear esse Pix e o banco fazer contato com a pessoa. Olha, fulano de tal, tudo bem? Foi você que fez esse Pix agora há pouco? Ah, fui eu sim. Pode liberar o pagamento. Joia, tudo bem. Ou, foi você que fez? Não, não fui eu. Está bloqueado. Certo? Outra situação, a pessoa faz um Pix uma vez por mês. Ela recebe o salário e faz um Pix uma vez por mês. Num dado dia, estão sendo feitos Pix sucessivos, um atrás do outro, um atrás do outro. Os sistemas dos bancos precisam identificar essa operação suspeita, bloquear e fazer contato com o cliente. É você que está fazendo? Está tudo certo? Ou não é você? Isso é o bloqueio cautelar previsto no Bacen. Então, quando eu digo que o banco pode fazer esse tipo de bloqueio, isso está amparado em lei, é o que eu estou dizendo, em resolução. Isso não sou eu que estou criando. Outra situação, agora que diz respeito ao banco recebedor do dinheiro, porque tem o banco pagador, que é a pessoa que emite o Pix, que vai para um outro banco, geralmente, que é o banco recebedor, geralmente é onde está a conta do bandido, do falsário. Existe uma outra resolução do Banco Central de número 96 de 2021 que diz o seguinte: quando um banco, e quando eu digo banco, entenda instituição financeira, financeiras, fintech, cooperativa de crédito, entenda de um modo geral. Existe uma outra resolução que diz o seguinte: quando um banco vai abrir uma conta para uma pessoa física ou jurídica, ele deve fazer uma checagem de documentos. Ele deve fazer uma checagem básica ali de quem é aquela pessoa física ou jurídica que está solicitando a abertura de conta. O banco tem que ter um arquivo de documentos dessas pessoas. Documentos. Quem são elas? Quem são essas pessoas? Estão em situação regular, irregular, com a Receita Federal?
cópia de documentação. O banco tem que ter um pequeno dossiê de documentos dessas pessoas. Não pode o banco abrir hoje em dia uma conta apenas com uma selfie. A pessoa faz uma selfie, manda ali a fotinho da CNH e tem uma conta aberta. E se é um bandido, a partir dali ele começa a utilizar aquela conta para receber dinheiro de fraude, de golpe, de PIX numa instituição bancária. Existem situações em que o processo é dirigido àquele banco recebedor do dinheiro, perguntando assim: banco recebedor, essa conta que você abriu está regular? Ela foi aberta de acordo com a norma 96/2021 do Bacen? Você tem documentação dessa conta? Ah, eu tenho. O banco diz: ela foi aberta de forma regular. Eu não tinha como saber que é uma conta usada para fraude, eu não tinha como adivinhar isso. Tudo bem. E se o banco disser o seguinte: veja, o juiz diz assim: banco, apresente a documentação dessa conta do falsário, e o banco não tem. Aí eu só tenho uma selfie da pessoa e a foto da CNH. É mesmo? Você abriu a conta dessa maneira, então você é responsável pelo que aconteceu. Você vai ser responsabilizado por restituir os prejuízos daquele cliente, haja vista que você está mantendo no seu banco uma conta de um falsário e você não tem documentação dessa pessoa, certo? Então, nesse tipo de situação, o banco recebedor do dinheiro pode ser responsabilizado. Da mesma forma, o banco pagador, aquele banco que envia o dinheiro, que envia a operação, se ele não identificou uma operação suspeita, ele deveria identificar, de acordo com a norma do Banco Central, ele também pode ser responsabilizado a restituir o valor do prejuízo sofrido por aquele cliente. Então entenda, quando existem falhas, brechas nos sistemas dos bancos, falhas de segurança, de sistema, e através dessas brechas, os bandidos, usando aí de ferramentas tecnológicas, eles conseguem entrar na conta bancária da pessoa por brechas nos sistemas de segurança do banco. Nesses casos, o banco é responsável pela operação. O cliente não tem culpa. Não tem culpa se o sistema do banco é falho, certo? Então, nesses casos, a reparação, a restituição do valor é devida. E falando de culpa, pessoal, rapidamente eu preciso deixar claro que existem dois tipos de culpa que o judiciário analisa: culpa exclusiva e culpa concorrente. O que é isso? Culpa exclusiva: banco, foi identificada uma falha de segurança no seu sistema, através dessa falha os bandidos acessaram a conta da pessoa, fizeram operações e causaram prejuízo ao cliente. Como o sistema bancário é seu banco, a responsabilidade é objetiva, exclusiva sua, você deve reparar o dano. Outra situação: cliente, foi identificado que você fez a operação. Você, cliente, fez a operação, certo? Ou você mesmo confessou, você mesmo, cliente, confessou que passou sua senha para uma outra pessoa. Portanto, nesses casos, a culpa exclusiva é sua, cliente. Sinto muito. A culpa exclusiva é sua. Portanto, não há que se requerer restituição de valores. Culpa exclusiva de um e de outro. Ou culpa concorrente dos dois. Banco, você falhou aqui, mas cliente, você falhou acolá. Ambos têm responsabilidade de forma concorrente. Portanto, vamos dividir esse prejuízo. Isso pode acontecer. Agora eu quero saber de você, me conta aqui embaixo, escreva, você já passou por alguma situação dessa de ter sofrido um golpe PIX? O banco te restituiu os valores espontaneamente? Teve que ingressar com ação? Conta aqui para mim se você já passou por isso ou se alguma outra pessoa próxima a você passou e o desfecho disso. Eu quero saber sua opinião. Meus queridos, sempre que você precisar, procure a orientação de um advogado de sua confiança. Ou se eu puder te ajudar, segue aqui embaixo no descritivo do vídeo nossos contatos do meu escritório. Por hoje é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Um grande abraço e até mais. Tchau!